Jogadores que se odeiam no futebol mundial. A gente sabe que amizades existem no futebol. Inclusive tem aqueles caras que são amigos dentro e fora de campo. Mas também existe muita treta dentro desse mundo e a gente hoje vai te contar. A gente reuniu alguns casos e a partir de agora vamos te contar. Então se ajeita no sofá e bora pra mais um vídeo. Meu nome é Alvin e seja bem-vindo ao Camisa 10. No vídeo de hoje a meta de likes é de 500 likes pra gente poder fazer a parte 2 desse vídeo, hein? Hoje a gente abre a lista com um caso muito conhecido pela galera. Max Lopes versus Icardi. Os jogadores eram muito amigos quando jogaram juntos no Sampdoria, lá na temporada de 2010. A verdade é que talvez essa seja uma das histórias mais bizarras dessas tretas aí do futebol. Elas se chamavam de irmão, postavam fotos juntos e frequentavam a casa um do outro quase sempre. Max nessa época era casado com Wanda Nara, uma modelo argentina, e marquem esse nome aí. Depois de um tempo juntos, Max se divorciou de Wanda. Até aí tudo bem nesse mundo da mídia, do futebol e da fofoca de famosos por aí. Mas é exatamente depois disso que toda a doideira dessa história realmente começou a acontecer. 2 semanas após o divórcio, Icardi começa a namorar Wanda, a modelo argentina, ex-esposa de Max Lopes. E é aí que a história toda começa a surgir. Pela parte de Max Lopes, ele preferiu se calar e não falar quase nada sobre o assunto. Falou apenas 5 anos depois, quando vestia a camisa do Vasco, mas também não entrou muito em detalhe não. Ele disse que passou por um problema muito triste, muito grave, e que se não fosse o futebol, a sua vida não estaria sendo salva. Max, e a sua relação com o Icardi? Não tem relação. Já Icardi fez o caminho totalmente diferente. Vivia debochando da situação e claramente fazendo várias declarações tentando atingir o amigo. Uma das situações que ficaram bem expostas foi um jogo em 2014. Icardi era jogador da Inter de Milão. Max Lopes continuava na Sampdoria. Antes do jogo começar, Icardi tentou cumprimentar Max Lopes. Max Lopes simplesmente ignorou o jogador. E ao invés de Icardi tentar responder a isso dentro de campo, ele preferiu ir para as redes sociais provocar Max Lopes. No dia seguinte, Icardi postou uma foto fazendo um símbolo de chifre com as mãos. Não sei porque Wanda me faz dirigir assim. E as coisas só ficam cada vez mais bizarras, tá bom? Uma das bizarrices é essa daí. Icardi tatuou 3 anjos no braço e embaixo ele simplesmente escreveu os nomes dos 3 filhos de Max Lopes. Já no ano de 2016, Icardi lançou uma autobiografia e nela ele contou como que ele começou a namorar Wanda Nara. Em um dos capítulos ele conta que Wanda Nara mandou uma mensagem pro celular dele, pedindo pra Icardi comprar um iPad pra ela. Ele estranhou muito a situação, já que a modelo argentina nunca mandou mensagem pra ele ali no privado, né? Pra completar, Wanda Nara pediu que Icardi entregasse o iPad pessoalmente. Aí no livro ele fala que era a desculpa perfeita pra encontrar a mulher do amigo. No livro ele ainda fala que em uma das ocasiões Icardi foi convidado por Max Lopes pra um passeio de barco com a família dele. Ele ainda diz que foi ali que o casamento do seu amigo começou a terminar. Vai saber o que aconteceu nesse passeio, né, meus amigos? É que Wanda Nara parece mesmo não se decidir em que lado que ela vai ficar na situação da história, não. Max Lopes, em uma entrevista futura, contou que quando o Icardi estava concentrado com o seu time, Wanda Nara mandava várias mensagens pra ele e ainda fazia ligações, na época que ele vestia a camisa do Vasco da Gama. Seria esse o caso mais famoso de alaricagem do futebol mundial. No próximo caso por aqui, 2 jogadores de grande destaque do futebol do mundo. Cavani versus Ibrahimovic. Cavani chegou ao PSG na temporada 2013 e 2014. A Ibrahimovic chegou uma temporada antes que ele. Ibra deu uma entrevista e deixou claro que existia sim uma briga de egos entre os dois, já que tanto um quanto o outro queria ser protagonista no time francês. Mas a disputa acabou indo pro extracampo, já que os caras ficavam o tempo todo trocando farpas em entrevistas coletivas. Cavani falava que não gostava do estilo espalhafatoso de Ibrahimovic e que ele preferia ser mais objetivo. Ibrahimovic falava que jogava o melhor futebol do mundo, que Cavani não chegava nem perto dele e de seus amigos. E aí em 2020, uma pessoa de fora comentou sobre o assunto. Michael Ciani, que jogava com Ibrahimovic no Los Angeles Galaxy, deu uma entrevista dizendo que os caras simplesmente se odiavam. Ainda falou que se você fosse próximo, colega ou amigo de Cavani, Ibrahimovic simplesmente não gostava de você. Seguindo por aqui, agora temos uma treta que envolve um brasileiro. Chiellini versus Felipe Melo.
Melo. Chiellini chegou na Juve na temporada de 2005. Já Felipe Melo apareceu por lá na temporada 2009 e 2010. Só que a cada ano que se passava, se falava muito na Itália sobre o problema de Chiellini com Felipe Melo, mas na verdade ninguém sabia exatamente o que acontecia entre os caras. Felipe Melo falava que Chiellini não gostava dele porque ele deu uma cabeçada no Chiellini num jogo entre Siena e Juventus. O brasileiro inclusive já disse que isso tudo tinha ficado no passado, mas Chiellini pensava um pouco diferente. Sua autobiografia, Chiellini chamou o Felipe Melo de maçã podre. E em seu livro ele falou mais um monte de coisa com destaque pra isso daí. Abre aspas pra Chiellini. Felipe Melo é o pior dos piores. Não suporto pessoas desrespeitosas como ele. Aqueles que sempre querem o oposto dos outros. Com ele, você sempre estava no limite de uma briga. Agora temos por aqui um caso clássico brasileiro que todo mundo já conhece. Romário versus Edmundo. Dois jogadores de muito destaque no futebol brasileiro, Romário e Edmundo, se amavam na época de Flamengo. E os problemas começaram em São Januário, quando vestiam a camisa do Vasco da Gama. Isso tudo por causa de uma braçadeira de capitão. E lá na colina, era como se fosse uma coroa. Romário, que tinha acabado de chegar ao Vasco da Gama, já de cara recebeu a faixa de capitão, coisa que desagradou e muito Edmundo. Tava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Dentro de campo, esses caras também tinham os problemas dele. Você vai lembrar da ocasião, por exemplo, do pênalti, que estava Edmundo e Romário em campo. Romário pegou a bola pra bater. Edmundo pediu pra bater, já que Edmundo era o cobrador oficial do Vasco. Romário não deixou, botou a bola na marca da cal, bateu o pênalti e perdeu. No intervalo você chegou a se referir ao Romário como príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? O Eurico. Foi depois desse pênalti aí que surgiu a famosa história do rei, príncipe e o bobo. É isso aí, agora a corte tá toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. A gente sabe que no Vasco da Gama teve muita treta entre esses dois caras aí, mas o que eles assustavam a zaga dos times adversários era brincadeira. E pra fechar o nosso vídeo de hoje, temos, na minha opinião, a treta mais bizarra de todas da história do futebol entre Valbuena e Benzema. Pra se ter uma ideia do tamanho da treta, Benzema foi afastado da seleção francesa durante vários anos por causa disso aí. O problema todo começou em 2015. Valbuena estava concentrado com a seleção francesa e recebeu uma ligação de uma pessoa que não quis se identificar, bem estranha. Os caras pediam no telefone 150 mil euros para não vazar um suposto vídeo íntimo do jogador. A polícia e a justiça francesa foram acionadas por Valbuena e começaram uma investigação. No início, Valbuena achou que o principal suspeito seria Cissé, já que ele já tinha falado sobre esse suposto vídeo com Valbuena. Mas o problema que seria com Cissé, na real, virou um problema com Benzema. Na época da história, Benzema também estava concentrado na seleção francesa com o Valbuena. E quando foi conversar com o Valbuena sobre a situação do vídeo, Benzema falou pra ele pagar logo o que tinha que pagar, esquecer essa história e o vídeo iria desaparecer. Em depoimento, o Valbuena falou que o tom de Benzema foi bem ameaçador. Depois disso, a justiça francesa intimou Benzema a dar depoimentos. No dia do depoimento, Benzema falou que estava apenas tentando ajudar o amigo a sair dessa. E aí ele foi liberado. A questão é que o caso foi esticado por mais 5 anos. Benzema foi afastado esse tempo todo da seleção, mesmo sempre figurando entre os melhores atacantes da Europa. Em 2018, por exemplo, a França foi campeã mundial, Benzema não foi convocado. No lugar dele, o treinador chamou o Giroud. Será mesmo que Benzema seria cortado da seleção se nada estivesse acontecendo? O caso se desdobrou e a polícia francesa conseguiu registros de ligações de Benzema. A questão é que o conteúdo dessas conversas complicou um pouco a vida do jogador. Nas gravações, ele falava mal de Valbuena e zombava do jogador junto com os seus amigos. No final, Benzema foi condenado a 1 ano por ser cúmplice em chantagem. E o que se descobriu foi que amigos de Benzema foram os caras que chantageavam Valbuena pelos 150 mil euros. Ele também foi multado em 75 mil euros. Na época, aproximadamente 470 mil reais. Benzema não precisou cumprir a pena, já que não era reincidente, e sim apenas pagar a multa. O que vocês acharam dessas tretas que a gente trouxe hoje pra você aqui? Deixa aqui nos comentários se você lembra de mais alguma outra, pra gente poder fazer a parte 2 com a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário e também ativar o sininho pra sempre que tiver vídeo novo por aqui no YouTube, pra gente poder fazer a parte 2 com a sua ajuda.